ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel,
fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que bom que nós estamos conectados mais uma vez. Mas eu quero chamar a sua atenção. Talvez você está aí na sua casa agora, né, se preparando para segunda-feira, se preparando para iniciar essa semana, já voltar à sua rotina. Né, talvez você comeu demais, bebeu demais, refrigerante, água, suco, claro, né? Mas eu quero dizer que é muito bom estar aqui, mas acima de tudo, eu quero convidar você agora, para que você pare o que você está fazendo. Talvez você já está pensando no amanhã, no que você vai fazer, mas nós já estamos em culto. E nós estamos declarando aqui que o nosso Deus é fiel. É um Deus que cuidou de nós durante todo o ano de 2025. Iniciamos o ano de 2026 dizendo que Ele é fiel na nossa vida e continuará sendo fiel. E eu sei que você está com saudade do culto presencial. E eu quero lembrar você que domingo que vem, dia 11, nós estaremos aqui, todos reunidos juntos. Será um culto muito especial. Além de ser retomado dos nossos cultos presenciais, também, né, terá a posse do vosso pastor, que é esse que vos fala, para o ano de 2026. Nós teremos aqui também ceia do Senhor, um momento muito importante da nossa comunhão, além de nós estarmos já projetando as nossas propostas para o ano de 2026. Então, no próximo domingo você não pode deixar de estar aqui. Vai ser muito importante que você esteja conosco, iniciando presencialmente o retorno dos nossos cultos presenciais. Amém? Você não vai esquecer? Eu sei que você está aí na sua casa falando, eu queria estar aí na igreja, né? Mas domingo que vem, aguenta um pouquinho. E eu quero lembrar você algo que o salmista escreveu, está lá no Salmo 103. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 5. Olha que texto maravilhoso, da fidelidade, do cuidado, da bondade do Senhor. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Se você olhar para trás, você vai observar quantas lutas você teve. Mas você está aqui ainda. Você chegou em 2026. Quantas bênçãos e quantas vitórias o Senhor te deu durante todo o ano de 2025. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Olha o verso 5. Que se enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Pastor, eu já sou velho, mas aqueles que confiam no Senhor serão renovados, e esses subirão e voarão como águia, diz a palavra do Senhor. Eu quero orar junto contigo. Senhor, obrigado, Deus, por esse ano de 2025 que se encerrou. E obrigado, Deus, pelo ano de 2026 que está iniciando. Hoje, nesse primeiro culto do ano, nós estamos aqui de forma online. Nós queremos te louvar, porque isso também é uma bênção de podermos fazer isso. Mas, Senhor, nós não queremos que haja um distanciamento para 2026. Nós queremos estar próximos, nós queremos estar juntos. Mas queremos reconhecer tudo aquilo que o Senhor fez por nós em 2025. Quantas bênçãos, Senhor, quantas vitórias, quantas lutas, Senhor. Mas em todos os momentos, no meio da tempestade, nós vimos a sua mão que se estendeu, Senhor, e não nos deixou naufragar, não nos deixou afundar, não nos deixou afogar. Sim, passamos pelo fogo, mas ele não nos queimou.
Passamos pelas águas, mas elas não nos afogaram. Sabemos que a sua bondade tem nos seguido e guardado a nossa vida. Os nossos celeiros não têm faltado. O Senhor tem nos conduzido ao lugar de águas, de refrigério e de pastagens boas que sustentam a nossa alma. O Senhor tem nos honrado e nos abençoado. Nos ajude, ó Deus, no ano de 2026, a viver de acordo com tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor, por este ano que passou. E esse novo ciclo de 12 meses que inicia. Aquilo que nós temos de bom, queremos continuar. Aquilo que precisa ser melhorado, queremos melhorar. E queremos avançar, ó Deus. Avançar no evangelismo, avançar no discipulado, avançar, Senhor, como discípulos do Senhor. Mas não queremos fazer isso sozinhos. Queremos fazer isso com a ação e o poder do Santo Espírito na nossa vida. Queremos fazer isso pela fidelidade de Deus, que falou que estaria conosco todos os dias, que faria de nós instrumentos nas suas mãos. Senhor, é nessa fidelidade, essa bondade e no poder, na ação do Espírito Santo que nós queremos avançar. E Pai, nesse tempo que vamos ter aqui, que vamos louvar, cantar ao Senhor, reconhecer aquilo que o Senhor fez, pedir ao Senhor que o Senhor nos capacite, que o Espírito Santo se mova em cada lar, em cada local, em cada celular, em cada dispositivo que está conectado agora, no nome santo e poderoso de Jesus, e receba de nós, do teu povo, toda adoração, todo louvor, em nome de Jesus. Tem mais um texto que eu quero ler junto com você. Que é o texto de Atos, capítulo 1, verso 4 e verso 5. Atos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 4, ok? Isso. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Esperem pela promessa do meu Pai, do qual falei a vocês. Verso 5. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Isso aconteceu há muito tempo atrás, séculos atrás. O batismo do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, o poder que revestiu os discípulos, que os capacitaram para a obra, é o mesmo poder que age hoje. Eu quero convidar você nesse culto, a você iniciar este ano, dizendo isso: Espírito Santo de Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Enche-me, envia-me, me usa, faz de mim instrumento, mas não de forma com as minhas forças. Que eu faça isso através do poder que há, que é o poder do Espírito Santo, que age em nós e através de nós. Eu convido você a louvar o Senhor agora. E que quando você estiver cantando, lembre-se disso. Existe uma promessa que foi feita, essa promessa é para nós ainda hoje. Então, que o Espírito Santo enche a nossa vida, que o Espírito Santo esteja aqui e cante essa canção, ela é maravilhosa, ela diz assim: tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Mas não é bem-vindo aqui no ambiente estrutural, ele é bem-vindo aqui. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, ele não desceu sobre a estrutura, ele desceu sobre as pessoas. As pessoas foram capacitadas. Então você está aí na sua casa, você está no seu carro, eu não sei onde você está agora. Você está aqui no templo. Eu só quero dizer uma coisa: Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui. Vamos iniciar esse tempo de louvor dizendo isso, convidando o Santo Espírito para estar conosco e nos abençoando.
doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua glória, Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante
eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições, mas somos a voz do deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. E esses são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grandes colheitas, aleluia. Os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores da vinha, pregando a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, as nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação.
Glória a Deus. Amém. Esses são dias de vários acontecimentos. Já vivemos isso em 2025, vamos com certeza viver muitas coisas em 2026. Mas uma coisa nós temos certeza: Jesus virá, mas enquanto Jesus não vem, nós estaremos aqui anunciando a salvação. Estaremos aqui dizendo que Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse privilégio que nós temos. E eu quero fazer uma oração antes da gente iniciar a nossa mensagem. Senhor, obrigado, Deus, porque a sua palavra é viva e eficaz. Continue, Senhor, falando ao nosso coração. Usa-me, Senhor, agora como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu quero trazer alguns aspectos muito importantes para nós e principalmente já iniciando aquilo que nós vamos trabalhar ao longo desse ano. Um dos aspectos que nós conversamos um pouco o ano passado, e talvez vocês lembram que na última mensagem, um culto presencial, antes dos nossos 2 cultos festivos que nós tivemos, que foi no Carlos Lourenço, na IP Carlos Lourenço e também depois aqui o nosso culto de Natal, eu disse que nós iniciaríamos o ano, para vocês se prepararem, que nós iniciaríamos o ano com a corda toda. E é isso mesmo. Só que não dá para a gente fazer isso sozinho. A gente pode planejar um monte de coisa, a gente pode pensar um monte de coisa, mas eu quero lembrar você, a obra não é nossa. Nós somos cooperadores da obra de Deus. É Ele quem realiza. Mas Deus, na sua soberania, Ele escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a igreja dEle, para ser os representantes dEle. Se lembra do texto que nós lemos aqui no início? Dizendo, Jesus orientando aos seus discípulos, dizendo: esperem até que vocês recebam a promessa. É importante nós entendermos isso, porque tudo que nós vamos pensar, projetar, ou aquilo que você sonhou, aquilo que você colocou no papel de meta, para esse ano de 2026, seja o seu regime. Vamos espiritualizar o regime? Seja parar de tomar Coca-Cola durante o ano, seja brigar menos, enfim, tudo aquilo que você colocou, entenda algo. Nós só vamos conseguir, de fato, realizar alguma coisa que é algo que vai trazer benefícios, tanto para a nossa vida quanto a nossa vida espiritual, é pela ação e o poder de Deus em nós. Principalmente quando nós falamos com coisas relacionadas ao reino dEle. Tudo aquilo que nós trabalhamos, tudo aquilo que nós pensamos para o reino de Deus, precisa ser em cooperação com o Espírito Santo. É Ele que nos conduz. Jesus, Ele já deixou essa diretriz logo para os seus discípulos. Olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o conselheiro, ou numa outra tradução diz o advogado, aquele que vai estar junto com vocês, ele vai lembrar vocês de tudo que eu vos ensinei. Ele vai estar sobre vocês, é o poder de Deus sobre vocês, para que vocês continuem a missão, para que vocês continuem a obra, tudo aquilo que eu ensinei. Então, tudo aquilo que você vai pensar para 2026, coloque o Espírito Santo na sua vida. De verdade, seja detalhes, seja coisas poucas, ou o Senhor é Senhor de tudo que nós temos. Se Ele é Senhor de tudo que eu sou, então todas as coisas nós precisamos colocar diante dEle. Eu quero, então, chamar sua atenção para isso. O clima de festa está acabando, talvez você já está pensando aí no carnaval, mas vai com calma, relaxa, que a gente vai chegar lá. Bom, abra sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 24, verso 49. Lucas, capítulo 24, capítulo 24, verso 49. Jesus dizendo as seguintes palavras: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do alto. Aqui nós vemos 3 destaques. Primeiro, nós vemos que há uma promessa que é vinda do próprio Deus, do Pai. Nós observamos também
uma postura dos discípulos em obediência. Jesus tinha ressuscitado, Jesus estava com os seus discípulos, Jesus estava dizendo, olha, daqui a pouco eu não estarei mais com vocês de fato, mas eu estou dando algumas direções, algumas diretrizes para vocês. E essas diretrizes são, aguardem até que a promessa se cumpra. Qual foi a postura dos discípulos? Ficaram na cidade aguardando. Qual que era o propósito dessa espera? Por que que eles tinham que ficar ali? Porque haveria um revestimento, uma autoridade espiritual para que eles cumprissem a missão. Porque eles não estavam indo construir uma escola, eles não estavam indo construir uma casa, eles não estavam indo abrir um negócio, eles não estavam expandindo, né, o negócio de pesca, eles não estavam expandindo, né, a questão da venda de azeite, eles não estavam fazendo nada disso, eles iam continuar a obra de Cristo. E para continuar a obra de Cristo não há uma outra maneira, precisa haver um revestimento. 2026, nós estamos convidando o Espírito Santo para nos revestir para este ano, para trazer sobre nós uma unção de revestimento de autoridade. Pastor, mas a gente já não tem isso? Isso já não aconteceu? Sim, mas isso não é um ato simplesmente que acontece uma vez na vida e acabou, você não precisa fazer mais nada. Existe uma promessa, essa promessa foi cumprida, existe uma obediência dos discípulos e existe um propósito, um revestimento que aconteceu. Agora a gente vai observar um pouquinho mais, olhando depois dessa ordem, o cumprimento da promessa que está lá em Atos capítulo 2, de verso 1 ao verso 4. Eles ficaram aguardando, eles estavam em Jerusalém, e ali eles ficaram. E estava justamente num período de festa, onde as pessoas de outras localidades se achegavam a Jerusalém. Eles estavam num local, reunidos. E de repente, verso 1, capítulo 2 de Atos, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, ou seja, chegando o dia da festa da colheita, que é o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos num só lugar. Quem estava reunido em um só lugar? Aqueles que estavam esperando a promessa. Eles estavam esperando essa descida, essa vinda. Como que isso seria? O texto está nos mostrando, mas para eles o que seria isso? De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, apenas um som, não um vento, mas o som do vento, que encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram que pareciam como línguas de fogo que se separam e pousaram sobre cada um deles. Perceba uma individualidade aqui, e essa língua, ou seja, esse poder, essa manifestação divina, ela se dá de forma individual, porque não diz assim, e desceu sobre todos, desceu sobre cada um, dá uma ênfase no cada um, ou seja, eu, você, o meu irmão, a minha irmã, cada um, não está no coletivo assim, todo mundo recebeu, não, quem recebeu? Cada um deles. O texto é claro em dar essa ênfase. E o que acontece? Todos ficaram cheios do Espírito. E aqui os cheios do Espírito é a plenitude, é a completude. E eles começaram a falar em outras línguas. E aqui só para a gente, só um esclarecimento rápido, né? Aqui ele está falando de línguas idiomáticas, não das línguas angelicais ou línguas estranhas, como a gente costuma dizer. Nesse contexto, nós estamos falando de línguas idiomáticas. Eles começaram a falar outras línguas. Eles falaram japonês, italiano, francês, enfim, eu estou só trazendo alguns exemplos, ok? Mas eles estavam falando em línguas de pessoas de outras regiões que chegaram naquele lugar e estavam entendendo nas suas próprias línguas aquilo que essas pessoas estavam falando. Eles estavam glorificando a Deus na língua daquelas pessoas. E pareceu que eles estavam meio embriagados, depois o texto vai dizer. Agora, olha o que o texto continua dizendo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Individualmente, desce poder de Deus. Coletivamente, todos são impactados.
Individualmente, a ação e poder de Deus. Coletivamente, o ambiente é tomado de uma ação, de uma esfera espiritual. Preste atenção. Conforme o Espírito capacitava. Existe uma promessa. A promessa é o seguinte: vocês vão dar continuidade na minha obra. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Sim, eu creio, pastor. Eu aceitei. Então você tem uma missão. Qual é a sua missão? Ide e fazei novos discípulos. Ensine essas pessoas. Batize essas pessoas. Que o batismo é justamente esse ato público de dizer para as pessoas que agora realmente você é uma nova criatura. Mas como que eu faço isso? Você faz isso a partir do momento que há poder de Deus na sua vida. Pastor, mas eu não consigo falar, eu tenho dificuldade. Aí para de entrar nesses pormenores. Porque a sua vida, o seu agir, a sua maneira, a sua gentileza, a sua generosidade, o seu cuidado com o outro, expressa muito mais do que você falar palavras bonitas ou ficar citando texto bíblico. Nós estamos falando de algo, de uma manifestação divina em nós, que faz com que a gente avance na questão da nossa missão. Quando a gente fala de discipulado, nós não estamos falando de você pegar a Bíblia e você ficar ensinando os textos bíblicos. Olha, segundo o que João escreveu, a palavra logos, lá no grego, significa o verbo, e o verbo, não é disso que nós estamos falando. Discipulado é caminhar junto. Discipulado você faz, eu estou fazendo isso com você agora. Discipulado você faz com o seu amigo trabalhando. Discipulado você faz com os seus filhos em casa. Mas se há revestimento, se há poder de Deus em tudo isso, as coisas vão florescer, as coisas vão avançar. Olha que interessante, a gente vê esse contexto, e quando a gente olha essa promessa da vinda do Espírito Santo, um pouquinho antes, a gente vai ver justamente isso. Olha, vocês aguardem, vocês fiquem esperando, porque vocês serão revestidos. De novo, ele fala assim: vocês receberão poder. Vocês receberão poder. Não está dizendo assim, vocês receberão eloquência. Vocês receberão capacidade humana. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E aí vocês serão minhas testemunhas. Irmãos, se nós não entendemos isso, até para a gente ser gentil com uma pessoa, a gente é grosso. Até para você tirar um dinheiro do bolso e dar para um cara que está batendo no vidro do teu carro, a gente é grosseiro com a pessoa. A gente dá, mas a gente não faz de coração. Até para uma pessoa que está às vezes passando necessidade de você dar alguma coisa, você acha isso um peso, de você ter que parar, separar alguma coisa para dar para uma pessoa. Se te incomoda alguém te pedir alguma coisa, te incomoda você ter que parar o que você está fazendo para pegar uma coisa e entregar para o outro que você não usa. Então, entenda, até para a gente ser generoso na nossa ação e testemunhar, precisa do poder de Deus, porque a nossa ação, quando nós fazemos isso representando o reino de Deus. É totalmente diferente. Por quando Jesus ele foi batizado e o Espírito desceu sobre ele com uma forma de pomba, e ele ouviu a voz: este é meu filho amado em quem me comprazo, e a partir daí ele inicia o ministério dele. Ele todas as vezes ele faz essa ação contínua de buscar o poder de Deus para as ações, de buscar o poder de Deus para curar, de buscar o poder de Deus para ensinar, de buscar o poder de Deus para poder fazer discípulos. Até para escolher os seus companheiros, seus 12, ele passou um tempo em oração, buscando direção de Deus. Mas ele não sabia, mas ele na condição humana estava nos ensinando o que nós devemos fazer. Ele é um mestre, e ele sendo mestre, olha para as atitudes deles que estão registradas na Bíblia e fala: se o próprio Cristo, que é Deus, conosco, ele buscava o Pai no sentido de é isso que vocês têm que fazer, quanto mais a gente. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o ano de 2026 é um ano que nós vamos precisar estar revestidos do poder de Deus o tempo todo.
Nós queremos evangelizar crianças, nós queremos avançar com grupos nas casas, nós queremos que os grupos de mulheres avancem, que vocês consigam, que as suas amigas estejam com vocês. Mas se for somente um grupo, se for somente uma ação, se for somente uma proposta meramente por fazer, isso não dará frutos, porque os frutos só vêm a partir do momento que há um testemunho verdadeiro que só é possível pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Entenda uma coisa, a gente fala do Espírito Santo no nosso meio presbiteriano, algumas pessoas arrepiam. Eu gosto sempre de falar isso. Não tem nada a ver com ser pentecostal. A nossa igreja, ela é continuista. Você sabe o que significa isso? Ela acredita em todos os dons. Todos os dons, até as línguas estranhas. Sabia disso? Até línguas estranhas. É que a gente não se manifesta muito, não provoca muito isso. Mas você já pensou em dons de milagres que você pode exercer? Você já pensou nos dons de cura que você pode exercer? A gente sempre dá ênfase ao dom do amor, o dom do serviço, mas o dom do Espírito é variado. E o texto está dizendo, e Ele capacita como Ele quer, individualmente, que faz com que o coletivo seja impactado. Pessoas ao redor verão, ouvirão, observarão o que há diferente em mim. E essa mudança só acontece pelo poder do Espírito Santo. Tudo que nós vamos fazer aqui, se eu pregar com mais unção do Espírito Santo, as minhas mensagens serão melhores. Se os irmãos que cantam, tocam, fizerem isso com a unção e revestimento do Espírito Santo, será céu na terra todo domingo aqui. Se você que está aí no fundo, que passa a letra, que muda o som, estiver revestido do Espírito Santo, tudo vai ser melhor. Se você vier para este local de adoração, de prestar culto, com esse desejo de eu quero o Espírito Santo, e para adorar, meu irmão, você recebe e o coletivo será todo abençoado. Imagine isso, esse fogo, fazendo com que a gente avance cada vez mais. E tudo isso, meus irmãos, é porque nós dependemos dele. Então não tem nada a ver de girar no manto, não tem nada a ver de grito, do sapatinho de fogo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você permitir que o Espírito Santo te encha de tal maneira que você se torne de verdade um instrumento nas mãos dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você girar no manto, tudo bem. Se você chorar de emoção, tudo bem. Mas não é isso que prova que você é espiritual. Mas é quando você tem o poder do Espírito Santo sobre você, que é aquilo que o Espírito Santo pede para você fazer, você faz. Que quando Ele pede para você falar com uma pessoa, você fala. Quando Ele pede para você tirar um dinheiro do seu bolso e talvez dar para uma pessoa que está precisando e você faz. Aí você vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai entender o que é levantar de madrugada e você acordar sem saber o porquê. E aí você se colocar de joelho e começar a orar pela igreja, começar a orar por pessoas, e você não sabe nem por que isso está acontecendo, mas você está tão cansado que você quer dormir, de repente você faz isso, e você acorda renovado, aí você vai começar a entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Quando você começar a vir para a igreja, com a intenção de ser um instrumento do Senhor para adorar a Deus, você vai parar de reclamar das coisas, você vai parar de reclamar, você vai vir e começar a adorar o Senhor, nada mais importa, o que vai importar é a sua adoração, o seu louvor. E aí você vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente fala assim, nossa, a igreja é viva, porque lá os irmãos aplaudem. A sorveteriana, desculpa, não pode falar isso. A sorveteriana, né, lá é frio. Aonde que é frio? Só é frio onde que não tem o Espírito Santo, onde a gente não se permite. Mas quanto poder de Deus a gente já viu neste lugar, aqui na IPI Canaã. Quantas manifestações de Deus ao longo das nossas reuniões, ao longo da nossa vida, ao longo de todo esse período que nós estamos juntos. Quantas manifestações de Deus de cura, de resposta de oração. Quantas manifestações de Deus, pessoas entrando desanimadas e saindo daqui renovadas. Você acha que isso é coisa humana? Você acha que isso é algo que são as minhas palavras que acalentam o seu coração? Eu posso pegar minha mensagem e jogar no chat, agora eu posso fazer isso, né? Jogar no GPT e ele me dá uma mensagem
com todos os argumentos, com todos os teólogos possíveis, e eu ficar lendo para você, e você vai falar: nossa, pastor, que cultura, nossa, que maravilha, que inteligência, como o senhor é intelectual. Mas se não tiver Espírito Santo, meu irmão, não vale de nada. O que eu quero que você entenda é que é o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que toca o seu coração. Se alguma palavra da minha boca toca o seu coração, saiba que essa palavra não é minha, é o Espírito Santo tocando em você. Se uma música toca o seu coração, não é porque ela foi bem cantada, é porque o Espírito Santo manifestou no seu coração através dessa música, por mais que ela está sendo bem cantada, porque ela pode ser maravilhosamente cantada, mas não tem Espírito Santo, não flui. O que eu estou convidando você para 2026 é você entender que nós precisamos do revestimento do Espírito Santo todos os dias para o ano de 2026. Especialmente, é um ano desafiador, é um ano de propostas e é um ano de avançar. E avançar contra quem? Contra o reino das trevas. E é aqui que a gente precisa entender isso. Nossa luta não é contra a carne ou contra sangue. A nossa luta são contra potestades, dominadores, ou seja, capetas, demônios e Satanás e os seus anjos. Como que nós vencemos? Revestidos com a armadura de Deus, com o poder do Espírito Santo. E não é com a nossa força. Você está me entendendo? Mas é com o poder do Espírito Santo. Então, esse nosso primeiro culto de 2026, eu quero te chamar a atenção para isso. Essa promessa já foi entregue. Ela se cumpriu. Ela se cumpriu quando você aceitou Jesus. Agora você precisa dar lugar, como diz alguns irmãos, para que o Espírito Santo te use. E isso acontece com a sua permissão. Preste atenção no que eu vou falar agora. O Espírito Santo, e vou falar isso mais uma vez, ele não é um demônio. O demônio não pede autorização, ele toma posse. O Espírito Santo, ele pede lugar. Por isso que pessoas sentem e outras não sentem nada. Por isso que pessoas choram do seu lado e você fica assim: nossa, não estou sentindo nada. É porque você não se permite, você não se abre. Você não abre o seu coração. E eu não estou falando que você tem que chorar. Eu não estou falando que você tem que gritar. Eu não estou falando que você tem que fazer isso ou aquilo. Eu estou falando que você tem que se permitir ser acessado pelo Espírito Santo. Você está me entendendo? E é do seu jeito. Isso que é maravilhoso. Porque não tem regra. Se fosse uma regra, todo mundo fazia o cheque. Olha, ele deu 3 pulinhos, ele balançou a cabeça 2 vezes, ele deu 2 cambalhotas. Ah, então ele está com o Espírito Santo. Não. Conforme o Espírito capacitava. Um falou japonês, o outro falou italiano, o outro falou grego, o outro falou a própria língua, o hebraico, o outro falou aramaico, e os outros povos que estavam na região. Conforme o Espírito Santo capacitava. E o Senhor deu uns para profetas, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas. Para quê? Para que o corpo seja edificado. Uns vão curar, outros vão usar de misericórdia, outros vão ensinar. E todos serão edificados. Mas precisamos nos abrir para isso. Nós precisamos nos abrir para essa realidade espiritual que nos envolve. Senão, continuaremos parados. Desejo de avançar, com certeza nós temos. Às vezes, não com tanta força, porque às vezes o nosso corpo, às vezes, já está cansado. Mas não é dessa forma que nós vamos. Nós vamos perseverar e avançar, revestidos pelo poder do Espírito Santo. Eu quero viver algo novo na minha vida em 2026. Eu quero viver algo novo como igreja neste lugar. Eu quero que pessoas sejam salvas. E aí a gente vê o que acontece com a igreja no início. Você sabe o que aconteceu com a igreja no início? As pessoas se reuniam e elas iam crendo em Jesus,
elas iam sendo batizadas, o Espírito Santo enchia a vida delas e elas ganhavam simpatia de todo mundo. E as pessoas iam se achegando, e mais pessoas iam se achegando. Porque quando havia um necessitado, aquele tirava o que ele tinha e dava para o necessitado, para que ele também não tivesse. Eles viviam em comum, e isso era a igreja de Cristo. Igreja onde que não havia necessidade, igreja onde que havia o ensino, havia a comunhão e havia a ajuda mútua e o poder de Deus se manifestando em cada um. Então separe uns para cuidar disso, separe outros para cuidar daquilo, mas que todos sejam cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa nossa caminhada em 2026. Não digo que vai ser fácil, mas eu digo uma coisa: nós veremos milagres, manifestações, poder de Deus, e acima de tudo, irmãos, nós veremos almas se rendendo a Jesus Cristo. Nós veremos pessoas se convertendo, e eu profetizo em nome de Jesus 2026, em nome de Jesus nós veremos batismos nessa igreja, porque o nome de Jesus será proclamado pela sua vida, pela minha vida. Pessoas se renderão a Jesus, em nome de Jesus. Você está comigo? Você está com a gente? Eu sei que sim. Então vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos enche, que Ele nos revista, para que a gente possa viver algo novo. Cante essa canção. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu
Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Queremos, a Deus, viver esse algo novo, Pai. 2026, Pai. Seja algo novo para essa igreja, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Sim, Pai, queremos que haja festa no céu, Pai. Pelas almas que serão alcançadas, Senhor. Não para o nosso ego. Não para a gente se sentir grande. Pelo contrário, nós queremos diminuir, Senhor. Nós queremos cada vez mais diminuir e o Senhor aparecer. Nós queremos que pessoas aceitem ao Senhor, porque esse é o resultado dos discípulos. Esse é o resultado da igreja. Anunciar e testemunhar. E queremos fazer isso revestidos do poder. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o Consolador, é o Senhor que nos convence do pecado, é o Senhor que nos convence da justiça, é o Senhor que traz arrependimento ao nosso coração. Senhor, se há algo em nossa vida ainda, Senhor, que nós precisamos confessar e colocar isso diante do Teu altar, Senhor, como pecado que tem impedido, Senhor, talvez a atuação, que tem feito com que a gente não avance. Trabalhe no nosso coração e traz arrependimento, traz quebrantamento, porque sim, nós queremos avançar, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, viver algo diferente, Senhor. Sobrenatural, na comunhão com o Senhor, em vidas sendo alcançadas. Oh Jesus, que pessoas tenham experiência, Senhor, de levar alguém para Cristo e sentir essa alegria da conversão, de alguém dizer que conhece Jesus como único e suficiente Salvador, que deseja fazer parte de uma comunidade, que quer se batizar. Senhor, nos leva a este lugar, mas traz primeiramente em nós, Senhor, esse trabalhar interno e renova a nossa vida, em nome de Jesus. Limpa o nosso caráter, limpa, Senhor, o nosso interior. Trabalha, Senhor, a santidade em nós, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que vidas sejam impactadas. Porque o fluir do Espírito Santo é algo que vem em nós, para que tire de todo o nosso eu, que tire todo o nosso ego, que coloque para fora toda a nossa soberba, todos os nossos desejos e vontades, e que nós sejamos cheios da vontade do querer de Deus. E a maior vontade de Deus é que o meu vizinho se converta, é que o meu sobrinho se converta, é que o meu amigo do trabalho se converta, que o meu filho se converta, que a minha esposa se converta, que o meu esposo se converta. Faz deste povo, Senhor, aqui da IPI Canaã, esses instrumentos que alcançarão essas pessoas, em nome de Jesus. Que o Teu poder esteja sempre agindo no nosso meio. Nós declaramos, o Senhor tem liberdade no nosso meio. Faz algo novo. Acende a chama em nós, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome. Olha aqui para mim, meu irmão. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, que a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Eu vejo você aqui dia 11, às 18 horas, escola bíblica para as crianças, e às 19 horas, início do nosso culto. Eu quero